Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos de volta a esse que é um dos nossos últimos vídeos, últimas gravações do curso de Introdução à Ciência do Direito. E aqui a gente vai tratar agora da hermenêutica e técnicas de interpretação, questão bastante importante quando a gente está bastante importante de conhecer, né, nesse início de estudo da ciência jurídica. Muito bem, pessoal. Vamos, antes de mais nada, definir exatamente o que estamos tratando por interpretação e qual o sentido que a gente vai dar para o termo hermenêutica aqui. Interpretar significa fixar o sentido de alguma coisa, né? Quem interpreta busca captar do objeto de interpretação a essência desse objeto e colocar tal essência de uma forma traduzida como um novo plano de entendimento. Em outras palavras, interpretar é extrair do objeto do nosso estudo tudo aquilo que ele tem de essencial. Quando a gente está falando de interpretar a norma jurídica, né, dá para a gente entender isso, então, como uma fixação do sentido da norma jurídica, mas vale dizer que está embutido também nesse trabalho de interpretação da norma jurídica a fixação do seu alcance. Quer dizer, quando o objeto de interpretação é a norma jurídica, além do sentido, a gente está procurando saber a que situações ou a que pessoas essa norma jurídica vai se aplicar. Então, se interpretar um texto comum já tem lá os seus desafios, né? E a interpretação básica aí vai ser a extração da essência do que está sendo estudado. Na norma jurídica, a gente tem esse trabalho adicional. Precisamos entender a essência da norma jurídica e fixar o seu alcance. Essa questão interpretativa, ela não é nova, nem está ligada apenas à temática do sistema jurídico. Na verdade, ela está ligada ao sistema político que, que, que abarca, né, que abarca a norma. Mas, no fundo, o que se pretende é atingir uma essência realmente por via da interpretação, a essência da norma que está sendo interpretada. Só que o intérprete, para fazer o seu trabalho, ele vai lançar mão de algumas regras técnicas, né? O intérprete ele vai dominar técnicas aprendidas na ciência do direito para, aplicando-as no sistema jurídico, retirar o melhor resultado técnico possível. Então, submetendo o sistema à sua forma prévia de vê-lo, o intérprete elege uma série de premissas possíveis e que surgem pela melhor ou pior manipulação da sua técnica, para depois, por força de uma decisão, escolher a que parece mais adequada, a que lhe surge como mais eficaz. Em resumo, em miúdos, o bom intérprete do direito, ele é municiado de várias técnicas de interpretação e, diante de um caso concreto, ele vai manipular essas técnicas, manipular no bom sentido, tá? No sentido de usar, não no sentido de distorcer. Ele vai usar essas técnicas, estabelecer premissas interpretativas e, em cada circunstância, identificar qual a melhor técnica, qual a melhor premissa para identificar a melhor norma. Então, por exemplo, a melhor interpretação. Então, por exemplo, a gente está falando de uma norma, interpretação de uma norma muito antiga, a técnica histórica ela é relevante. Poxa, vamos verificar os antecedentes históricos, o contexto de criação dessa regra. Quando a gente está falando de uma regra criada ontem, o contexto histórico, ele, claro, é relevante, mas ele já não é tão impactante assim. E o critério sistemático, teleológico, ele vai surgir como mais adequado. Muito bem. Então, a gente percebe, a partir dessas premissas iniciais, que há uma interpretação, ou melhor, uma aproximação entre a noção de interpretação jurídica e a de hermenêutica. O que entendemos como hermenêutica está próximo dessa lógica de interpretação jurídica, mas nem sempre é admitido
que tais termos seriam sinônimos. Eu, pessoalmente, me filio a essa corrente que defende que interpretação e hermenêutica são noções, apesar de aproximadas, diferentes. Para uma boa, uma grande, né, uma numerosa corrente, a interpretação é um trabalho prático que o operador do direito vai realizar para, como a gente está pontuando aqui, fixar o sentido e o alcance das normas jurídicas, enquanto que a hermenêutica traz dentro de si uma teoria científica da interpretação. A hermenêutica busca construir um sistema que viabilize a fixação de sentido e alcance das normas jurídicas. Interpretação, então, é algo muito mais prático, muito mais concreto, enquanto a hermenêutica tem um viés mais teórico, né? Busca estabelecer fundamentos de fixação de sentido, de alcance das normas jurídicas. Ou seja, nessa visão que eu estou colocando aqui, a hermenêutica é algo que abarca, que inclui a interpretação. A hermenêutica trabalha com o ato interpretativo em si. Ele questiona, ele sistematiza, né? Ele critica no sentido de estudar, né, o ato interpretativo em si. Quando a gente fala de interpretação, aí a gente está já focado na ideia mais prática, né, de extração de sentido. Nessa nossa conversa de introdução à ciência do direito, a gente vai focar nisso que é chamado de interpretação. A hermenêutica, como eu estou aqui colocando, como boa parte da doutrina entende, ela é um estudo à parte, né? Ela seria uma disciplina autônoma, uma matéria autônoma do direito que merece todo um tratamento exclusivo para ela, e muitas faculdades hoje em dia têm seguido essa linha, têm criado suas disciplinas de hermenêutica jurídica. Penso eu que isso é o mais adequado. Ok, definido aqui que para a gente o caminho da interpretação, né, vai nos ocupar agora, e não tanto da hermenêutica. Já iniciando esse trabalho prático, pragmático, já busquemos uma resposta a uma primeira dúvida aqui pertinente. Quando a gente vai buscar fixar sentido e alcance de uma norma jurídica, é prioritário que a gente procure o sentido da lei ou o sentido desejado pelo legislador? Esse debate, né, entre o que se chama mens legis e mens legislatores, até pelo fato dele se colocar por essas expressões em latim, já aponta o quanto é uma discussão antiga, né? Isso não é algo que surgiu ontem. E, em linhas gerais, né, é um debate, assim, é uma divisão, né, a partir desse questionamento do que deve prevalecer quando a gente está diante de um texto, de uma norma jurídica a ser interpretada. O sentido que a gente extrai da norma propriamente dita, ou a gente tem que procurar saber o que o legislador queria dizer, o que o autor daquele texto legislativo quis dizer com aquilo. Hoje em dia, né, não me parece muito difícil constatar que é o sentido da lei que deve prevalecer. Isso, para mim, é bastante claro, e eu não sei se essa convicção que eu tenho a esse respeito me faz achar esse debate mais simples do que parece, mas eu realmente entendo que em momentos anteriores, buscar saber do autor de uma lei, o que ele queria tratar naquele ponto, e a partir dessa informação, tentar extrair o sentido da norma. Eu entendo que isso, num passado, pode ter feito muito sentido, mas hoje eu não consigo enxergar isso como prioritário, como à frente da busca do sentido do texto legal propriamente dito. Por algumas questões que eu vou colocar aqui, né? Bom, antes de mais nada, é preciso a gente perceber que a construção
normativa atual, hoje em dia, pela forma como a gente entende as leis, entende o direito, percebe, a gente vê na norma jurídica algo com uma vida, claro, uma vida metafórica, né? Num sentido figurativo, mas algo que tem vida própria a partir do momento da sua criação. Uma vez editada, a norma ganha ali o poder de império e passa a submeter, inclusive, os seus criadores. A norma, então, ela não tem dono, ela não pertence a ninguém, ela não tem autor. Isso na forma como a gente entende o direito hoje em dia. A gente até nota leis com certos apelidos, né? Lei Fleury, Lei Sarney, Lei Pelé, Lei Maria da Penha. Só que isso são apenas nomes e apelidos. Não há propriamente um pertencimento ali. Aquele texto legal não pertence a nenhuma dessas pessoas que eventualmente as nomeie. A norma jurídica, depois de criada, ela pertence à comunidade. Após editada, após colocada em vigor, então a opinião original do legislador já não tem tanta importância assim. A partir do momento que a norma ganhou uma vida própria, e ela inclusive obriga o próprio autor dela a seguir as suas regras, a gente nota que não há, então, ninguém acima do texto legal, e e dessa maneira, né, ainda que a gente possa imaginar que um legislador tinha ali um objetivo na sua mente ao tentar estabelecer essa regra, uma vez que ela está editada e ganhou vigor, as consequências que virão desse texto não podem estar atreladas àquilo que o legislador imaginou, né? Uma lei editada, ela gera suas consequências a partir do papel que essa norma tem no sistema jurídico. Nós não podemos ficar reféns daquilo que o autor daquele texto legal pensou no momento de criá-la. Até porque, e acho que isso também é muito óbvio para ninguém, como é que nós vamos identificar essa intenção, né? Vamos perguntar para o legislador, mas como é que a gente vai saber o que ele estava pensando naquele momento? Como é que nós vamos ter certeza que o que ele nos diz hoje, que seria a intenção dele no momento da criação, realmente é o que ele estava pensando? São fatores que criam muito mais subjetividade do que se a gente reconhecer que a lei tem que ser interpretada a partir dos seus próprios elementos e do seu papel no sistema jurídico. Então, é até útil, sim, né? Até faz parte, né, de uma das técnicas interpretativas, a gente buscar ali textos explicativos do legislador no momento que ele criou a regra, o que ele publicou, né? Quanto mais importante e impactante uma norma, mais comum que tenham sido publicados à época textos explicativos pelos legisladores, ali dizendo, olha, a exposição de motivos, explicações do que se pretendia, do que se buscava um determinado texto legal, né? Isso vai fazer parte daquilo que a gente vai chamar de interpretação histórica, só que isso não pode ser o caminho único, isso não pode nos vincular. Então, dito isso, né, me parece bem claro, e para boa parte da comunidade jurídica é assim também, que deve prevalecer a mens legislatoris, ou desculpa, a mens legis e não a mens legislatoris. Não que a mens legislatoris seja completamente descartada, seja inútil, né, ela até tem uma certa contribuição a se dar na interpretação da norma, mas o que realmente deve ser buscado é a mens legis, o sentido da lei por si mesma, a partir do papel que ela desempenha no sistema jurídico. Muito bem. Dito isso, né, podemos, então, agora passarmos pelas principais técnicas interpretativas, né? Eu já havia anunciado que esse é o grande instrumento das técnicas de interpretação, e é o que o intérprete vai usar para tirar sentido da norma, para buscar o mens legis. E primeira técnica que a gente vai avaliar é a mais simples e aquela que não tem como escapar. É uma técnica que sempre vai ser utilizada,
não significa que só essa técnica será usada, mas é uma que não tem como deixar de ser aplicada, que é a interpretação gramatical. É a interpretação que se busca, que tenta se realizar através das palavras, da literalidade da norma jurídica, as suas funções sintática, semântica, quer dizer, é o primeiro contato que vai se ter com um texto propriamente dito, e como eu disse, não dá para escapar, não tem como você interpretar nenhum texto legal sem, antes de mais nada, ler esse texto, identificar literalmente o que está colocado ali. De novo, não estamos dizendo aqui que a legislação tem que ser interpretada apenas no seu aspecto literal, longe disso. Mas acho que ninguém vai discordar que não tem como até utilizar qualquer outra técnica interpretativa que seja, sem, antes de mais nada, ler o texto da lei e identificar o seu sentido gramatical, sintático e semântico. A partir dali, a gente vai ver se a interpretação gramatical é suficiente, em alguns casos quando a gente está diante de um texto normativo que diz que o prazo para apelação é de 15 dias, ok, está muito claro, a interpretação gramatical é suficiente para a gente entender que o prazo é, então, de 15 dias, que é um quinquid, ou melhor, que é uma quinzena, né? Quinquid são 5 dias, que é uma quinzena. Mas em outras situações, a interpretação gramatical vai dar ensejo, né? Vai exigir o complemento por outras técnicas. Beleza. Então a gente percebe a importância da interpretação gramatical por alguns aspectos, né? O primeiro relacionado à própria redação dos textos normativos. No sistema romano-germânico, ao qual o Brasil se filia, as normas são basicamente escritas e tem não apenas uma terminologia técnica, mas também palavras que vêm da linguagem cotidiana. Essa mescla de termos técnicos e termos coloquiais pode gerar ali algumas ambiguidades, alguns equívocos, algumas imprecisões, e que o intérprete precisa tentar eliminar, e ele vai tentar fazer isso a partir, primeiro, da lógica gramatical do texto legal. Às vezes, em muitos casos, é possível verificar isso. Esse termo aqui significa o quê? Bom, se esse termo está no plural, isso está concordando com o sujeito lá no início da frase, e não com esse termo aqui mais próximo. Percebem que eu estou querendo dizer sobre interpretação gramatical aqui? Né? Agora, além disso, né, ao lado disso, né, a gente percebe que os próprios termos técnicos, eles podem ter em si algumas ambiguidades, algumas imprecisões, e esses vícios precisam ser eliminados ali na interpretação gramatical. E há também que se destacar, né, uma relevância, uma utilidade de qualquer técnica interpretativa, inclusive, nem só da gramatical, é que em muitas normas a gente vai encontrar os chamados conceitos jurídicos indeterminados ou conceitos abertos, que são expressões vagas que o legislador estabelece de maneira vaga, ele sabe que ele está colocando ali um termo vago, mas ele faz isso exatamente por saber que ele está diante de situações que são subjetivas, que podem ser enxergadas de maneiras diferentes a partir das circunstâncias envolvidas. Então, a norma vai se estabelecer a partir daquele momento em cima de um conceito indeterminado, vago ou abstrato, como queira, e o legislador vai esperar que o intérprete, no momento ali de aplicação da lei, adapte aquele conceito à situação específica. Aí, sim, em cada caso concreto, eliminando a indeterminação. Por exemplo, a gente vai notar no Código de Defesa do Consumidor a menção à cláusula abusiva. E vai dizer, quando há uma cláusula abusiva, ela é nula. Quando o contrato de consumo tem uma cláusula abusiva, ela é nula. E a gente vai encontrar também no próprio Código de Defesa do Consumidor descrições abstratas do que seriam abusividades. Uma cláusula contratual que coloque o consumidor em extrema desvantagem diante do fornecedor. Poxa, por que o legislador ele foi tão vago aqui? Porque
porque ele sabe que o que é posição de desvantagem varia muito de consumidor para consumidor, de fornecedor para fornecedor, e até para cada produto ou serviço que está sendo adquirido. O contexto de aquisição pode colocar alguém numa posição negocial mais frágil ou menos frágil. Então, o legislador, sabendo que ele não vai conseguir mapear todas as situações possíveis, ele estabelece esse conceito jurídico indeterminado, esse conceito aberto. Olha, se estivermos diante de uma cláusula abusiva, ela será nula. O que é cláusula abusiva? A que preenche essas características genéricas aqui. Por exemplo, colocar o consumidor em posição muito desfavorável frente ao fornecedor. Num caso concreto, na minha situação, eu me enquadro ali ou não? O intérprete daquela norma vai avaliar. Ele vai dizer, bom, na situação específica aqui do Ricardo, que ele está vivendo diante desse fornecedor, diante da aquisição desse produto ou desse serviço, ele aparenta estar, ele demonstra estar em situação de desigualdade, de situação desfavorecida. Opa, então essa cláusula que me colocou nessa situação, ela vai ser abusiva, ela vai ser considerada nula. Poxa, mas quem que vai ser esse intérprete? Todos os atores da comunidade jurídica, as próprias partes, os advogados, e é de se esperar que diferentes partes tenham interpretações diferentes, porque é natural que cada um tente puxar para o seu interesse a interpretação mais adequada. Em alguns casos, haverá consenso, essas diferenças, a partir do debate entre as partes, elas podem se anular e as interpretações acabarem chegando num ponto comum, é quando a gente vai dizer que há acordo, há consenso entre as partes, mas eventualmente não havendo uma forma de se conciliar as diferentes interpretações, o caso vai ao judiciário, que então vai dizer qual a interpretação mais adequada para aquele caso. Então a gente tem o juiz, o magistrado, como um intérprete final. Ele não é um intérprete mais inteligente, necessariamente, que os outros, ele não necessariamente está mais tarimbado do que os outros, do que as próprias partes, do que os advogados, mas ele, sem sombra de dúvida, é o intérprete final. A interpretação dada pelo judiciário é aquela que vai prevalecer. Poxa, eu vou depender da interpretação do juiz, então? Bom, exatamente por isso, espera-se que os juízes sejam tão preparados nas técnicas interpretativas, e é por isso também, se você não quer entregar o seu destino, né, a uma interpretação feita por um terceiro, você busque nas suas situações concretas esse consenso e deixe para o judiciário somente a solução para interpretações que não se mostram possíveis em cada situação concreta de chegar a um acordo. Ou seja, é preciso, então, a gente, no Brasil, abandonar essa cultura de litigância, de levar tudo para o judiciário, e se não for do meu jeito, eu vou levar para o judiciário dizer o que tem razão, e tentar buscar as nossas próprias soluções, a partir do convencimento, a partir também da tolerância, abrindo mão de algumas questões que não sejam tão prioritárias, exatamente para que a gente possa fazer prevalecer as nossas visões sobre as normas jurídicas, as nossas interpretações, e não ficar dependendo da interpretação de um agente exterior ao litígio, um agente exterior ao caso, que é o magistrado. Deixar para o judiciário, para a litigância, realmente aquilo que não se mostrou viável de ser solucionado pelas próprias partes. Eu até diria que o melhor intérprete é a própria parte. Ela pode dizer ali o que é melhor para ela em cada situação. Agora, se a parte quiser que 100% da sua opinião prevaleça e que somente a sua visão prevaleça, aí a discordância vai se tornar mais comum e mais essa parte vai depender da solução vinda do Poder Judiciário. Muito bem. Seguindo adiante, temos a interpretação lógica, que leva em consideração os instrumentos fornecidos pela lógica, que até estão muito. Que até surgem ali quase que naturalmente da interpretação literal. A gente é habituado ao longo da leitura de textos escritos, já
estabelecermos um raciocínio lógico para a gente chegar às nossas conclusões. Então, a interpretação lógica, ela vai tentar aprofundar, né, essa estrutura que se desenrola a partir ali do estabelecimento de premissas maiores, premissas menores e conclusões que podem ser tiradas dali, a partir de raciocínios indutivos ou raciocínios dedutivos. Quando você pega uma circunstância geral e tenta aplicá-la numa circunstância mais pontual, mais específica, você tem o trabalho de dedução, né? Com todo mundo é assim. Comigo aconteceu da mesma forma, então a solução é essa. É uma dedução, e a indução é no sentido contrário. Você percebe uma questão individual sendo aplicável ao contexto mais amplo, a gente está num trabalho de indução, isso também pode ser extraído a partir da construção de um raciocínio lógico, né? E adiante temos também a interpretação sistemática, que essa leva em conta a norma jurídica enquanto algo não isolado, muito pelo contrário, como parte de um contexto maior. Então, na interpretação sistemática, por exemplo, você não vai pegar um artigo do Código de Defesa do Consumidor, que fala ali de contratos, e interpretar aquilo como se fosse a única norma do país. Mas lembrando que aquilo é uma norma que faz parte de um sistema jurídico muito maior, que traz, por exemplo, regras contratuais mais amplas no Código Civil, que tem uma teoria contratual no Código Civil, que tem desdobramentos no processo civil, que vai dizer como que aquele litígio seria solucionado no judiciário a partir de qual procedimento. Então, uma certa ambiguidade num texto sobre contrato de consumo que o Código de Defesa do Consumidor pode ter trazido, pode ser solucionada pela interpretação sistemática. Poxa, esse artigo ele faz parte de um conjunto muito maior de normas sobre contratos que, no geral, dizem a respeito dessa dúvida, apresenta essa resposta. Então, eu posso aplicar isso aqui no caso específico do contrato de consumo, a partir de uma interpretação sistemática, né? Dá um outro exemplo aqui, duas normas de uma mesma hierarquia, duas leis ordinárias, por exemplo. Só abrindo um parênteses rápido, né, que eu estou chamando a atenção, seriam duas normas da mesma hierarquia, porque se há normas com diferentes graus de hierarquia e que aparentemente se contradizem, a solução a gente vai dar a partir da prevalência da norma hierarquicamente superior. Ó, a Constituição diz uma coisa, a lei ordinária diz outra. O que eu faço? Eu aplico a Constituição, que é hierarquicamente superior e ponto final. Agora, se uma lei ordinária diz uma coisa e uma outra lei ordinária diz outra coisa, diferente, né? Então, normas de mesmo grau de hierarquia, dizendo informações aparentemente contraditórias, eu posso, a partir da interpretação sistemática, chegar à conclusão que, por exemplo, olha, essas normas sendo parte de um mesmo sistema, elas precisam coexistir, essa contradição precisa ser encerrada. Então, eu vou usar ali critérios da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma terceira norma, que diz que a norma mais recente revoga a anterior, se for do mesmo grau hierárquico e estiver ao mesmo nível de especificidade. E a norma de introdução, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz que uma norma mais específica não é revogada por uma norma mais ampla, ainda que posterior. Ainda que a norma mais ampla seja posterior. Então, eu usar um critério de solução de conflito de normas presente numa lei para saber qual de outras duas normas eu devo aplicar num caso concreto é exemplo de interpretação sistemática. É eu considerando que essas leis todas são partes de um sistema muito maior e que elas não são, então, universos isolados. Então, é preciso analisar a norma e a sua ordenação interna, como que ela interage com as outras dentro do sistema.
Então, a gente pode até traçar ali, seria um roteirinho, né, de trabalho do intérprete na interpretação sistemática. Primeiro, ele tem que considerar que ele não pode ler um artigo de uma norma jurídica de forma isolada do resto do texto daquela própria norma. O que esse artigo 2º está dizendo? Não está muito claro o que o artigo 2º está dizendo. Poxa, lê o resto da lei, leia a lei inteira. Né? Você também não deve... aliás, nesse primeiro passo aqui, né, eu estou me referindo até à impossibilidade da gente ler uma parte de um artigo ignorando um inciso, um parágrafo ou uma linha. Poxa, esse artigo está incompleto. Claro, ele tem informações adicionais nos incisos. Leia o artigo inteiro. Ok, mas ainda assim ainda tem alguma dúvida. Então leia o capítulo inteiro. Perceba em que capítulo esse artigo está. E aí há exemplos de situações em que você nota lá no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, uma referência à proibição de cobranças vexatórias. Aí alguém que leia esse artigo isoladamente, né, possa pensar, poxa, então cobrança está proibida? Porque toda cobrança gera um constrangimento. Se está dito aqui que o consumidor não pode ser constrangido ao ser cobrado do seu débito, então quer dizer que o consumidor não pode ser cobrado? Não, calma, leia a lei, veja onde esse artigo está inserido. Você vai notar que ele está dentro de um capítulo reservado para regulação dos meios de cobrança do consumidor. E aí você consegue perceber, aí usando também a interpretação lógica, né, que se um artigo que proíbe cobranças vexatórias faz parte de um capítulo da lei que regula meios de cobrança, não dá para você concluir, então, que a cobrança em si seja algo proibido. Então, a cobrança pode ocorrer, ela até vai gerar alguns constrangimentos naturais, ninguém gosta de ser cobrado, mas o que não pode ocorrer, o que está aí sim, está sendo proibido, e aí você pode perceber pela interpretação sistemática, pela interpretação lógica, é uma cobrança que extrapole o que é normalmente constrangedor em qualquer cobrança. Então, eu mandar uma carta para o devedor dizendo que, lembrando ele que a dívida venceu e que ele precisa me pagar, né? Senão vai incidir juros, senão vou ter que ir ao judiciário cobrar. Isso é uma cobrança normal, isso é uma cobrança que se dá em níveis comuns de cobrança. Beleza, não é isso que o Código de Defesa do Consumidor está proibindo, e você percebe isso de uma leitura mais completa do texto normativo. Agora, você ligar para o chefe do consumidor para dizer para ele, olha, você sabia que o seu funcionário, ele está me devendo? Fala para ele que se ele não me pagar, vai haver consequências aqui na justiça. Bom, aí você já começa a extrapolar o nível da rotina, o nível básico de uma cobrança, e aí sim é o que o Código de Defesa do Consumidor está querendo proibir. Agora, se mesmo assim ainda não foi possível extrair o sentido daquela regra, né, você leu o artigo inteiro, leu o capítulo inteiro do que está colocado naquela norma, você leu o texto da lei completo também, e ainda há ali uma imprecisão. Bom, aí você pode, ainda pela interpretação sistemática, buscar a solução para a sua dúvida em outras normas. Né? Lembrando ali quais normas, quais leis dialogam com aquela e quais estão, inclusive, hierarquicamente superiores a elas. Então, um texto legal que não deixa claro, né, se eu devo, numa situação específica, dar a cidadãs o mesmo tratamento, o mesmo direito dado ao cidadão. A lei não deixa claro, já li a lei completamente, em todos os seus artigos, não está evidente isso. Bom, então você pode buscar na Constituição a solução para isso. A Constituição diz que homens e mulheres devem ser tratados de maneira igual perante a lei, pela lei, a menos que haja um motivo para que haja algum tratamento jurídico diferente. Então você vê na Constituição, quer dizer,
numa regra externa àquela lei que você está interpretando, você encontra a solução para aquela dúvida. Então, realmente, a Constituição está dizendo, e eu devo segui-la porque ela é hierarquicamente superior a essa lei que eu estou examinando, a Constituição está dizendo que se não houver um motivo plausível, um motivo juridicamente relevante para dar tratamento legal diferente a cidadã do que se está dando ao cidadão, o tratamento tem que ser igual. E se há aqui um direito que a lei está mencionando que será garantido ao cidadão, claro que você vai estender isso também às mulheres, às cidadãs. Você vai interpretar o termo cidadão como um termo geral que se aplica a homens e mulheres e não um termo a ser interpretado se está a partir da lógica de se está conjugado no gênero masculino, só se aplicaria aos homens. Né? Se você pega uma visão mais ampla do sistema jurídico, você percebe que aquele termo tem que ser interpretado de forma geral, né, como um termo que abarca tanto a acepção masculina quanto feminina. Ok, temos a interpretação teleológica, que eu vou deixar para falar na segunda parte desse vídeo. Né? Já esgotamos aqui o tempo reservado para essa primeira conversa, então continuemos na segunda parte, beleza? Me despeço por aqui, mas já convidando todo mundo para voltar daqui a pouco, no mesmo local onde você achou esse vídeo, e buscar a segunda parte dessa conversa sobre hermenêutica e técnica de interpretação. Beleza? Valeu, pessoal. Brigadão. Tchau, tchau.